velho pançudo. O que disse? Velho pançudo. Velho pançudo. Essa foi muito boa. Tesouro, eu já disse que não se deve caçoar dos defeitos físicos das pessoas. E muito menos quando são tão evidentes. Ai, desculpe. O senhor veio cobrar o aluguel? O que a senhora acha? Ai, eu aposto que sim. E espere um instante. E você? Quem chamam de velho pançudo? O senhor, porque o senhor vai botar o seu Madruga e a Chiquinha pra fora de casa, por isso é um velho pançudo e feio. Pois eu sou um velho pançudo e feio, mas em compensação não sou um moleque sujo. Meu problema se resolve com um banho. Vamos, ria de novo do que estava rindo. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas.